Fala galera e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Vamos conversar aqui sobre mais um concurso público que a gente teve. Se liga aí. Sejam muito bem-vindos. Eu sou o Rodrigo Queiroz. Vocês estão aqui no Matemática Fácil. Galera, aquele acordo de sempre, né? Já vai lá no começo e senta o dedo no like, se inscreve no canal, ativa as notificações, compartilha com a galera e vem com a gente. Pessoal, teve aí um concurso, né? Quem acompanha aí nossas postagens aí com frequência. Teve um concurso aí no mês de julho, queira ou não, a gente ficou aí com o material no mês de julho, mas o professor aqui estava dando uma descansada, né? E teve esse concurso aí da Prefeitura de Santa Helena de Goiás, banca que está tendo muito concurso utilizando ela, né? Instituto Verbena, antigo centro de seleção da UFG, Universidade Federal de Goiás. Teve ali para vários cargos e o pessoal pediu, professor, faz ali sobre o do nível superior. Tivemos vários pedidos, uma das nossas inscritas aqui saiu comentando em vários vídeos, eu coloquei aqui o comentário dela de um dos vídeos. Professor, faz o nível superior de Santa Helena de Goiás, por favor, eu estou desesperada para conseguir entender aquela prova. Então vamos lá, né? Vamos atender aqui ao pedido da nossa inscrita. Lembrando, pessoal, que essa provinha aqui foi para o nível superior, teve para os seguintes cargos ali. Teve para agente educacional de apoio e reforço escolar, analista ambiental, analista de controle interno, analista de processo administrativo, assistente social, engenheiro civil, engenheiro de segurança do trabalho, farmacêutico, fiscal de tributos fiscais, nutricionista, psicólogo, professor de educação física P3 e professor regente P3, ok? De acordo com o edital, esses eram os nomes. Imagino que esse professor regente aqui deveria ser ali para o cargo de pedagogo, ok? Não deu uma lida ali no edital como um todo, certo? Então, todos esses cargos tiveram essa provinha aqui da parte de matemática que vamos comentar agora. Mas, antes de começarmos aqui a comentar a nossa prova, é claro que eu conto com o seu comentário. Vai lá, galera. Isso daí ajuda demais no engajamento do vídeo, então vai lá e já coloca agora. Professor, essas provas do Instituto Verbena eu estou achando ali mais fácil do que de outras bancas, estou achando mais puxado do que de outras bancas. Gosto das suas correções, não gosto das correções. Seja mais direto, faz vídeo mais curto, vídeo mais rápido, gostei, um joinha, enfim. Vai lá e coloca seu comentário aí, que ajuda no nosso engajamento, ok? Lembrando, né, pessoal, Instituto Verbena, geralmente o pessoal coloca ali só um modelo de prova. Então não tem diferença tanto da numeração como na ordem das questões. Esta prova ali teve só um modelo, beleza? Então vamos lá. Tem enrolações aqui para a nossa provinha. Primeira questão, enumerada de questão 11, falava o seguinte: uma pessoa avaliou o consumo e desempenho do seu carro, chegando à conclusão de que ele roda 14 quilômetros por litro quando abastecido com gasolina e ele roda 10 quilômetros por litro quando abastecido com etanol. Supondo que a gasolina usada para avaliação ali, ela tem 20% de etanol e 80% de gasolina pura. Então a gasolina que ele utilizou tem essa porcentagem. E aí, comando da questão, né? Pergunta nossa ali. Qual seria o consumo de desempenho em quilômetros por litro desse carro se abastecido com gasolina pura? Ou seja, se tivesse ali só a gasolina pura nele, ok? Para não assustar, né, galera? A primeira questãozinha ali, o pessoal não pegou pesado. Então, o que a gente poderia trabalhar aqui? Olha lá, a ideia do álcool. Ele não falou que faz 10 quilômetros por litro com o etanol? Então, se eu faço ali 10 quilômetros por litro, é o meu total, ou seja, é o meu 100%. Beleza? Qual o valor que eu faço com 20%? Professor, por que 20%? Porque a gasolina utilizada, olha lá, tem 20% de etanol. Então eu vou achar quantos quilômetros que ele faz apenas com etanol. Beleza? Posso simplificar ali, ó, tira um zerinho de cara. Se eu quiser, eu posso dividir aqui 10 dividido por 2 e colocar um 5. Agiliza a nossa vida, né? Então eu vou ter ali, ó, 10 sobre x é igual a 5, fazendo a divisão 10 por 2. Multiplica cruzado. Como não tem valor embaixo, ficou sendo só 1.
Então, 5x é igual a 10. Então, esse x vai ser igual a 10 sobre 5. Nosso x vale 2. Ou seja, com 20% de etanol, ele faz a ideia ali de 2 quilômetros. Okay? Nota aqui, igual a gente marcou de amarelo ali, quais são os valores que ele roda com a gasolina? Não são 14 quilômetros no total? Então, se eu tenho esses 14 quilômetros e 2 é com o etanol, como a gente acabou de descobrir, com a gasolina pura, que é 80%, eu vou rodar apenas 12. De onde que veio isso? Você vai lá e imagina que fez os 14 km por litro tirando do etanol. Você tem ali 12 quilômetros, ok? Com esse cara, eu vou fazer ali uma outra regrinha de 3. São 12 quilômetros. Em porcentagem, não é 80%, que é o que está rodando ali com a gasolina pura? 100%, que é o que nós queremos saber, eu vou chamar de um Y. Novamente eu posso simplificar, tirando ali os zerinhos. Tá? Se quiser, posso simplificar ali o 8 com 10 para ganhar tempo. Professor, não enxerga as simplificações. Faz direto. 8 vezes y, 8y. 10 vezes 12, só colocar o zerinho no final, 120. 120 dividido por 8. Eu tenho o valor do meu y ali, que é de 15. E esse y sendo 15, ou seja, é o tanto que ele vai fazer ali, é o tanto que ele vai rodar, com a ideia de se eu tivesse só gasolina pura. E esse 15, nosso gabarito, olha lá, letrinha B, B de bola, B de bosque, B de beleza, arrebentou a primeira questão. Primeira questãozinha ali, 2 regrinhas de 3, sem muitos problemas. Já na próxima questão, aí sim a banca deu uma sacaneadinha com a gente. Ele falou ali, ó, um cubo de aresta unitária, ou seja, tem 1 centímetro de lado, tem como vértices esses pontos. Nota que os pontos ele colocou ali, não no nosso plano cartesiano que a gente está acostumado, que tem ali só x e y. Ou seja, que são coisas de 2 dimensões. Como ele falou de um cubo, ele colocou esse cara em um plano cartesiano tridimensional. Então eu tenho ali o meu eixo. Vou fazer aqui a mão livre como se estivesse na prova, tá? Eu vou ter ali o meu eixo x, o meu eixo y e o meu eixo z da altura. Então, aquele 0, 0, 0, por exemplo, é um encontro dos 3 pontos. Está aqui. 1, 0 e 0, por exemplo, andaria uma unidade para esse lado. 1, 0 e 1 seria uma unidade para esse lado, teria uma unidade para cima e os demais ali para fechar o nosso cubo. Ou seja, então, nessa ideia, eu teria ali um cubo bonitinho lá, bem feitinho. Então, tendo essa ideia aqui, daqui a um pouco a gente vai visualizar, tá? O que ele falou ali para a gente? A parte do cubo que se encontra nessa região. Queira ou não essa região, galera, a gente tem que ter ali uma ideia do estudo, e quando eu estou trabalhando ali no tridimensional, aquilo ali, se eu isolo uma das variáveis, a gente tem um plano. Por exemplo, isola o valor de z. O que eu vou ter ali então? Z, ele não é menor ou igual a y, que vai passar positivo, menos x. Então, aquela região que eu marquei de azul é isso daqui. E isso nos dá um plano. Daqui a pouco a gente vai visualizar. Já a outra parte, y menos x menos z menor ou igual a zero. Vou ter um outro plano. De novo, isolo o z. Muda ele de lado, ele vai ficar positivo. Então, na verdade aqui, vamos inverter esses caras, né? Vamos reescrever ele ali. Eu ia ficar ali do mesmo lado, para ficar certinho. Eu ia ficar ali com x menos y menor ou igual a z. Só peguei o z e mudei de lado. E no outro, para ficar ali com a mesma ideia, eu vou ter que y menos x, ele é menor ou igual a z. Então, novamente, eu só mudei o z de lado ali naquela desigualdade. Isso aqui vai ser um outro plano para a gente, tá? Para a gente visualizar esse cara, galera, queira ou não, na hora da prova, a gente não tem todo esse artifício. Aqui é para a gente comentar. Na hora da prova, eles exigiram ali que a gente visualizasse essa figura. Então, como que vai ficar aqui a nossa ideia? Eu teria, olha lá, essa figurinha. Então, eu tenho aqui o meu cubo, certo? Ali de rosinha. E essas partes que eu coloquei ali de azul, queira ou não, essas partes são os planos que estão cortando ali
o meu cubo, tá? Voltando na pergunta, só para a gente ver o que ele nos pediu. Olha lá. A parte do cubo que se encontra na região daquele plano e do outro plano tem medida de volume em centímetros cúbicos igual a, ou seja, o meu cubo foi fatiado. Eu quero aquelas partes que foram fatiadas, beleza? Então vamos voltar lá para a nossa figurinha para a gente visualizar. Então, ok. Estou aqui com o meu cubo, estou manipulando ele e tenho ali esses planos. Então, já que está falando ali da ideia do volume, nota que ao cortar, olhando aqui dessa lateral, o que eu tenho ali? Eu tenho uma pirâmide de base triangular, ou seja, eu tenho um tetraedro em um dos lados ali quando cortou. Porque quando eu coloco aquele plano cortando, na verdade, eu tenho não aquela desigualdade. Eu tenho uma igualdade daquilo que a gente escreveu. Para ser menor ou igual, está contando o quê? Toda aquela parte do cubo. Está fazendo parte ali do corte. Do outro lado, eu tenho a mesma ideia. Olha lá, eu rotacionei a nossa figura. Então, de novo, eu tenho ali um outro tetraedro regular. E agora, colocando nessa posição, é que está a jogada da questão. Olha lá. Queira ou não, essas duas partes que foram cortadas, que ali nessa posição ficou parecendo um X, essas duas partes que foram cortadas, queira ou não está dividindo ali o meu cubo em 3 partes iguais, nessa posição que eu estou olhando. E eu quero aquelas duas partes que foram cortadas para baixo. Então, de 3 partes, eu estou pegando 2, que é o que nós queremos do exercício. Então, se de 3 partes eu pego 2, como que eu posso escrever esse cara? Né? Só para a gente terminar de ver aqui a animação, eu vou pegar e manipular aqui o nosso cubo no plano cartesiano, colocando ele aqui na posição original. E lembrando, né, aquele plano cartesiano que eu desenhei lá, com 3 dimensões, aqui a gente também tem ele. O Z seria esse eixo de azul, o X ou o Y seria esse de verde, e o outro terceiro, o de vermelhinho. Então aqui eu tenho nossos 3 planos. Essa parte de cinza seria a ideia do chão, ok? Então, na questão, o difícil na hora da sua prova era essa visualização. Mas então, se de um total de 3 partes eu peguei 2, a região do que ele está pedindo é 2/3. Só que nota que no nosso gabarito não tem nada com a base sendo 3. Todos os meus denominadores, aliás, são 6. Então eu vou manipular isso daqui. Eu vou multiplicar por 2. Para não alterar minha fração, eu também multiplico de cima por 2. Então, 4/6 é a parte do cubo que se encontra naquelas regiões. E 4/6, nosso gabarito. Letrinha D. Questãozinha detonada, de dei conta. Ok? Então, assim, uma questãozinha que tinha o seu trabalho, mas por causa dessa visualização. Beleza? Vamos de próxima, galera. Falava assim, ó. Questão 13. Falava assim. Para montar sua refeição, os clientes de um restaurante podem escolher uma salada dos 3 tipos de saladas que tem. Pode pegar uma carne dentre as 4 opções de carne que existem. Pode pegar uma massa dentro de 2 opções e pode pegar ali também uma bebida. E o cliente pode escolher suco ou refrigerante. Então, de novo, ele tem ali 2 opções. Tá. Uma escolha deve conter pelo menos uma opção de alimento e uma opção de bebida. Quantas são as diferentes escolhas nesse restaurante? Então tá. Uma refeição tem que ter pelo menos um alimento e uma bebida. Então vamos montar ali todos os casos possíveis. Vamos imaginar que eu comecei ali sempre tendo uma comida e uma bebida. Então se eu começo pegando ali a salada, quantas opções de saladas eu tenho? São 3 opções. E quantas opções de bebida? Eu tenho 2 opções. Então 3 vezes 2, 6. Vou pegar agora o seguinte, eu vou pegar uma carne. Quantas opções de carne eu tenho? 4. E para a bebida, 2. Princípio multiplicativo, 4 vezes 2, 8. Continuar. Vou pegar agora uma massa. Quantas opções de massa? São 2. E de bebida também são 2. Então, 2 vezes 2, 4. Vou escrever aqui todas as opções. Então, pegando ali agora
Uma comida e uma bebida, eu peguei todas as possíveis. Agora eu vou passar a pegar duas comidas. Uma combinação que eu posso ter não é salada e carne? E depois a minha bebida? Salada, 3 opções, carne são 4, bebida são 2. Vamos lá. 3 vezes 4, 12, vezes 2, 24. Eu não posso ter uma outra, que vai ser salada, massa e bebida. Salada, 3 opções. Massa eu tenho 2, bebida 2. 3 vezes 2, 6 vezes 2, 12. Próxima opção. Já que eu montando de 2 ali, eu peguei salada com carne e salada com massa. Então agora o que está faltando? Carne com massa. Carne, 4 opções. Massa são 2. Bebida 2. 4 vezes 4, 16. Beleza. Pegamos ali todas as opções com uma comida e uma bebida, 2 comidas e uma bebida. E o que nos falta agora? 3 comidas, né? Ou seja, um prato completo, digamos ali, eu vou ter uma salada, uma carne e uma massa, além da nossa bebida. Então, salada, 3 opções, carne são 4, massa 2 e bebida também. Ao multiplicar essa galera, a gente tem ali 48. Beleza. Então, já que a pessoa pode escolher uma opção ou uma outra opção ou outra opção, esse ou sempre nos indica soma, galera. Então, o que eu vou fazer? Eu vou sair somando todo mundo aqui, tá? Soma todos os resultados. Ao realizar a soma de todo mundo, a gente vai ter ali como resposta 118 opções. E 118, olhando aqui no nosso gabarito, temos letrinha C, C de certo, C de concursado, C de concurseiro. Você que pratica isso tudo aqui conosco, queira ou não, já está ficando craque aí para quando chegar o seu momento, quando chegar a sua prova, ok? Então, o que eu tinha que pensar aqui para fazer esse gabarito, galera? Eu tinha que pensar e ter o cuidado ali na interpretação que ele falou, que para montar uma refeição, como ele disse, deve conter pelo menos uma opção de alimento e uma opção de bebida. Pelo menos. Então eu posso ter uma comida e uma bebida. Eu posso ter 2 alimentos e uma bebida. 3 alimentos e uma bebida, certo? Uma ordem não importa. Esse era o formato da gente resolver. Beleza? Vamos de próxima. Questão 14 falava o seguinte: sabendo que o primeiro termo de uma progressão aritmética, ou seja, está falando de uma PG, já vai lá e anota sobre esse cara. Ele falou o seguinte para a gente. Então, ó, o primeiro termo é 80 e o quinto termo é 405. Ele deu essas duas informações da PG. Eu sei que o A1 vale 80, eu sei que o A5 vale 405. Beleza. O que ele nos pediu? O produto dos 5 primeiros termos dessa PG é... Se a gente dá uma olhadinha rápida nos gabaritos, ele não resolveu, ele colocou ali em forma de uma multiplicação. Então vamos manipular isso. O que eu posso escrever aqui, galera? Eu sei que qualquer termo de uma PG, por exemplo, se ele deu esse A5, ele é igual ao primeiro termo vezes a minha razão elevado a uma unidade menor do que o que eu utilizei ali. Então, se é 5, eu vou colocar aqui elevado a 4, beleza? Vamos substituir. O A5 não é 405, o A1 é 80, eu quero esse Q à quarta, beleza? Então, o Q à quarta, ele é 405 dividido por 80. Esse Q à quarta vai fazer a raiz quarta dos dois números. Professor, qualquer tipo de raiz, como é que eu encontro? A gente tem aula no canal sobre isso daqui. Dá uma pesquisada aqui dentro, né? Basta pegar o número e fatorar, fazer a divisão dele ali, ok? O do 405, galera, quando a gente faz essa fatoração, eu vou achar o seguinte. Nós vamos ter ali 3, que vai sair da nossa raiz, e eu vou ter a raiz quarta de 5. O 80, ao fatorar, vai sair da raiz ali um 2 e vai sobrar um 5 dentro da raiz na fatoração. Tá.
Já que está multiplicando, dois valores iguais dividindo, eu posso simplificar. Então, o meu Q, ou seja, a razão da minha PG, eu acabei de descobrir. Ele é 3/2. Vamos reescrever aqui embaixo, né? O nosso Q vale 3/2. Já que eu quero escrever ali o produto, ou seja, a multiplicação de termo a termo, eu vou reescrever esses valores. Meu primeiro termo, que é o 80. O 80, esse eu vou fatorar junto com vocês aqui para a gente recordar. Por 2, 40, por 2, 20, por 2, 10, por 2, 5 e por 5, 1. O 2 apareceu 1, 2, 3, 4 vezes. Então, o 80, que é o meu primeiro termo, eu não posso reescrever ele como 2 elevado a 4 vezes 5? Posso, né? Beleza. Ou deixar ainda o 80? Posso deixar o 80 também. Beleza. O segundo termo, o próximo termo, não é sempre o termo anterior vezes a razão? Então, é 80 vezes a razão, que é 3/2. Multiplicado pelo terceiro termo, é 80 vezes a minha razão ao quadrado. Okay? Esse quadrado, ao invés de escrever dessa forma, eu vou colocar separado em cada um dos termos. Tá? Vou colocar o 3 ao quadrado e o 2 ao quadrado também. Só para a gente ir marcando. Ó, aqui eu tenho o meu A1, aqui eu tenho o A2, segundo termo, aqui o A3, terceiro termo. Vamos para o quarto termo, que é 80 vezes 3, é só elevar mais um expoente. Então, agora é ao cubo. Então, a gente tem 1, 2, 3, 4 termos. Vamos para o quinto, que é 80 vezes 3 elevado a 4 e 2 elevado a 4. Beleza. Reescrevendo essa galera. Aí dá para a gente resolver aqui nesse pedacinho. O que eu tenho? Quantas vezes o 80 apareceu, galera? Vou apagar essas marcações. O 80 não está aparecendo ali, ó. 1, 2, 3, 4, 5 vezes? Então, 80 vezes 80, 5 vezes, eu não posso escrever como 80 elevado a 5? Posso. O 3, mesma base, está multiplicando. O que eu faço com os expoentes? Não é somar? Então, soma. Não tem expoente, é 1. 1 mais 2, 3. 3 mais 3, 6. 6 mais 4, 10. E o 2, a mesma ideia. Não tem expoente, é 1. 1 mais 2, 3. 6, 10. Ok. Para não poluir na hora do print aí. Vamos voltar esse pedacinho. Para não poluir na hora do print, não vou colocar aqui essas marcações. Beleza. Então aqui já seria uma resposta? Sim. Só que olhando para o nosso gabarito, eu não tenho nada parecido com isso. Eu tenho até um 80 ali elevado a 5, só que não tem ninguém dividindo. Então eu tenho que dar um jeito que desaparecer com esse 2 aqui de baixo. Por isso que eu tinha reescrito o 80. Por exemplo, a gente pode até fazer de cabeça. O 80, a gente tinha escrito ele lá, que ele é 2 à quarta vezes 5. Professor, não enxerguei isso. Tá. 80 não é 4 vezes... na verdade, vamos colocar assim. Ele não é 8 vezes 10? É. 8 não é 2 ao cubo? 10 não é 2 vezes 5? Então, isso aqui não vai ficar, de novo, olha lá, ó, 2 à quarta vezes 5, somando os expoentes? Sim. Beleza? Tá. Vezes 3 elevado a 10 sobre 2 elevado a 10. Tá. Só que eu não quero ele nesse formato. Por quê? Olha lá para as respostas, para os nossos gabaritos. Ou eu tenho que deixar um 20 ou um 80. Eu já vi que o meu 80 não vai ficar. Então, eu tenho que tentar fazer isso daqui virar 20. Então, 80, para escrever como 20, não é 4 vezes 20? Esse 4 eu não posso escrever como 2 ao quadrado vezes 20? Posso, né? Isso é 80. Só que o 80 estava elevado a 5. Então, isso aqui está elevado a 5 também. Beleza. Agora, vamos finalizar com calma. Olha lá.
O 2 vai ficar elevado a quanto? Quando eu tenho ali expoente separado por parênteses, eu multiplico. Então, 2 vezes 5 é 10. 20, 1 vezes 5 vai ficar 5. O 3 continua elevado a 10. Dividido, vou colocar sobre tudo, né, porque está multiplicando, 2 elevado a 10. 2 elevado a 10, eu posso simplificar com 2 elevado a 10. Olha o que sobrou. 20 elevado a 5 vezes 3 elevado a 10. Aonde que a gente tem um carinha desse jeito? Letrinha A. De aprovação, de arrebentei. Beleza? Exatamente o que sobrou pra gente, olha lá. 20 elevado a 5 vezes 3 elevado a 10. Então, qual que foi a sacanagem dessa questão, galera? Que, além de a gente ter que fazer essa manipulação, eu ter que colocar em um gabarito que tinha ali pra gente marcar. Então, qual que era a expertise para trabalhar com o gabarito ao nosso favor? Eu olhar ali que todo mundo era uma base 3, então isso não ia importar. A outra base que eu tinha ou era 20 ou era 80. Então, tem que tentar manipular meu exercício para ficar com essas bases, beleza? Então, essa era a jogada dessa questãozinha. Vamos de 15. 15 falava o seguinte pra gente. Galera, é o que eu sempre falo ali para vocês, né? Falou de Instituto Verbena, o pessoal gosta de colocar questões de números complexos. Professor, eu gosto, eu desgosto. Beleza. Tá estudando para o Instituto Verbena? Vai fazer uma provinha de nível superior ou de médio? A galera gosta de cobrar. É a cara da banca. E aqui a gente sempre traz as dicas ali. Pelo menos uma cai. Ah, professor, é só uma. Beleza, mas aquela uma pode fazer a diferença ali entre você ser aprovado ou não. Ok? Vamos manipular esse cara? O que eu tenho ali? Ó? Determine o número complexo m. Então, ele falou que m para gente é um número complexo. Guarda essa informação. Tal que eu tenho aquela igualdade e ele ainda lembrou para gente, né? I, ele vale raiz quadrada de menos 1. Ok. Então, olhando com calma, galera, olha lá. Eu tenho algo ao quadrado. Estou resolvendo só aquilo ali. O i mais m ao quadrado é o quê? Primeiro termo ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o segundo ao quadrado. Ok. A outra parte. Só que agora é negativo. Muda muita coisa? Não, só o sinal. I menos m ao quadrado. Primeiro termo ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o segundo ao quadrado. Esse sinal não muda, tá? Produtos notáveis, né? Não lembrou? Faz ele vezes ele mesmo. Vai chegar na mesma coisa. O que eu quero agora? Fazer a subtração desses resultados. Então, vou pegar o resultado da primeira linha, que é i quadrado mais 2mi mais m ao quadrado menos a segunda linha. Como é menos isso daqui, eu vou trocar o sinal de todo mundo. Então, menos o i ao quadrado mais 2mi menos m ao quadrado. E olha que facilidade. I ao quadrado com menos i ao quadrado simplifica. M ao quadrado com menos m ao quadrado também simplifica. Então, sobrou apenas 2 mais 2, 4mi. Então, 4mi tem que ser igual a 2i menos 2. E o que ele falou para a gente? Que o m é um número complexo, então eu vou isolá-lo aqui. Então, m vai ficar sendo 2i dividido por 4i. E o 2 também dividido por 4i. Certo? Dividi pelos dois, só que ao invés de colocar um só, eu coloquei separadamente. Para a gente conseguir enxergar o que o i eu simplifico com i. 2 sobre 4, simplificando, não é meio, dividindo todo mundo por 2. E a outra parte? Não posso ter no denominador, mexendo em números complexos, não posso ter no denominador i. Então, eu tenho que racionalizar esse cara. Então, eu vou multiplicar em cima e embaixo pelo 4i. Né? Que na hora de racionalizar, eu tenho que multiplicar pelo seu conjugado, ou seja, vai ser por menos 4i. Ok? Vamos multiplicar esse cara aqui, em cima e embaixo, por menos 4i. O que vai sobrar desse pedacinho aqui?
Menos com menos, esse cara vai ficar mais 8i. Mais com menos vai ficar menos 16i ao quadrado. É, né? 16i ao quadrado, beleza. Só que quanto que vale i ao quadrado? Olha lá no que o exercício deu. Se i vale raiz de menos 1, eleva ao quadrado. I ao quadrado vale menos 1. Então, ao trocar isso aqui por menos 1, eu só estou trocando o sinal da parte de baixo. Então, eu vou ter que 8i menos com menos do 16 vai ficar 16 positivo. Tá? Simplifica essa galera por 8. 8 por 8 fica 1. 16 por 8 fica 2. Então, olha as duas partes que nós temos. I sobre 2. E a primeira parte foi meio. Onde que eu tenho esse gabarito? Meio mais i sobre 2. Olha lá, gabarito, meio mais i sobre 2. Letrinha B. B de bola, B de bosque ali. Arrebentamos mais uma questãozinha. Ok? Então, número complexo, se vai fazer ali para nível médio ou superior, desse Instituto Verbena, é certeza que cai. E às vezes não é só uma questão, são mais. Beleza? Próxima questãozinha, mas antes da gente ir de próxima, né, pessoal? Só para recordar, faz tempo que a gente não fala ali, a gente tem o nosso botãozinho do Valeu para você fazer ali sua contribuição de forma financeira para apoiar o canal, continuar ali a gente trazendo esse conteúdo para vocês aí de qualidade de forma gratuita, ok? Então, vai lá, faz o seu valor ali da forma que quiser. A gente também tem o botão do Seja Membro. Dependendo do nível de membro que você assine, você tem acesso a conteúdos exclusivos. E além disso, né, nessa outra tela aqui, sempre está passando aqui embaixo o nosso Pix. Esse é legal porque, queira ou não, o YouTube já não come nada. Esse aqui já cai direto na nossa conta. Então, se quiser, vai lá, escaneia, lança o Pix aí pra gente. Sempre muito bem-vindo. Questão 16 falava o seguinte, olha lá. Dada que a área de um triângulo retângulo é 6 km². Então tá. Triângulo retângulo é aquele triângulo que tem um ângulo de 90 graus. Nesse caso, eu vou chamar aqui de base. E o outro cateto, eu sei que é a altura, de C. Tá? Com essa informação, o que nós temos? Que B vezes C, que é o base vezes a altura, dividido por 2, não é a fórmula da área? Então, isso é igual a 6. Dessa ideia aqui, eu vou isolar B vezes C. Então, B vezes C não é igual a 6 vezes 2, que é 12? Ok, guarda isso aí. Continuando, e ele falou, a sua hipotenusa mede 5. Então, vou colocar ali, ó, a hipotenusa eu sei que é 5. Então, em quilômetro, qual é a altura relativa à hipotenusa? Eu tenho que lembrar que a altura sai de um vértice, vai para o lado oposto, já que está falando da hipotenusa, e forma 90 graus. Eu quero essa altura. Tá? Queira ou não, galera, aqui eu tinha que recordar de relações métricas no triângulo retângulo. São várias. A que a gente vai utilizar aqui é a seguinte. Hipotenusa, geralmente, a gente chama de A. Quando eu pego a hipotenusa vezes a altura relativa a ela, é igual à multiplicação dos dois catetos, B vezes C. E esse B vezes C, olha que lindo. Eu já tenho o valor dele, ele é 12. Então, o A vale 5, H eu quero saber, B vezes C é 12. Bastava lembrar das relações. Então, nossa altura é 12 sobre 5. E para dar uma descansada, ele nem pediu para a gente dividir. Deixa desse jeito mesmo, olha lá, 12 sobre 5, gabarito, letrinha D. D de dei conta de questãozinha detonada, para a gente não sofrer. Tá? Isso daqui, lembrando as relações métricas no triângulo retângulo, a gente não tinha dificuldade nela. Questãozinha 17. Também uma questão rápida de resolver, pessoal. Falou assim, ó. Leia o texto a seguir. Segundo a TIC Domicílios, das 149 milhões de pessoas que usaram a internet no Brasil, no ano passado, 142 milhões acessaram regularmente a rede, todos os dias ou quase todos os dias. Os que não acessam todos os dias ou quase todos os dias fizeram de modo irregular. Então, ele está chamando de irregular o pessoal que não acessou todos os dias ou quase todos os dias.
Qual é o valor que se aproxima da porcentagem das pessoas no Brasil que acessaram a internet de modo irregular? Então, primeiro vamos achar essa galera em valor numérico. Se o nosso total é 149 milhões, eu tenho 142 milhões de forma regular, subtraindo sobram 7 milhões. Esses 7 milhões é o nosso irregular. Ok. Agora aqui a gente mata de boa numa regrinha de 3, né? Por quê? 149 é o nosso total. Como tudo está em milhões, eu nem preciso colocar aquele tanto de zero. 149 em porcentagem, já que é o total, não é 100%? 7 milhões que é a galera irregular, eu quero saber quanto que é o porcento disso. Então, 149 vezes x, 7 vezes 100, só colocar os zerinhos no final. 700 dividido por 149, né? Olhando nos gabaritos, olha lá, ele sempre colocou só uma casinha após a vírgula. Então, esse cara a gente vai achar que ele é aproximadamente 4,7%. E 4,7, nosso gabarito, letrinha C de certo, C de concurseiro, de concursado. Okay? Estamos caminhando aí para a nossa penúltima questão, essa, e sim, assim como aquela do cubo, deu uma sacaneada, né? O Verbena anda ali através dos anos, dando uma cobrada ali, às vezes, em questões que não é só jogar em formulazinha, não é só jogar em regra de 3, até porque no nível superior o pessoal cobra mais. Ele nos pediu o seguinte, olha aí. Ao dividir os dois números, então ele chamou esse número A, ele chamou com esse formato. Vamos pegar aqui nosso lápis. O número A é essa coisa feia. O número B é essa outra coisa feia, que é óbvio que não tem como a gente resolver, né? Impossível, humanamente impossível a gente resolver essas potências. 2 elevado a 2023, depois a 2024, para depois somar. E com base 5, pior ainda. Ele falou, dá para dividir pelo mesmo número n e o resto é zero. Então, quando eu divido esses valores por n, o resto é zero, ou seja, a divisão é exata. E ele falou o seguinte, eu posso reescrever o A com esse formato. Posso reescrever o B com esse formato. E aí ele nos pergunta o seguinte, qual o maior valor desse número n? Tá, vamos escrever nos formatos que ele nos deu ali. Dá aquele susto, mas a manipulação é fácil. O nosso número A, eu quero dividir ele por n. E essa divisão é exata, né? Não tem resto. É como se fosse ali, 4 dividido por 2 dá 2. Não tem resto. Essa é a ideia. Meu número A, depois que eu reescrevi ele diferente, eu tenho 2 elevado a 2023 e 1 mais 2 é 3. Isso eu estou dividindo por n. Agora o meu número B, dividido por n, eu tenho que ele é 5 elevado a 2023 vezes 1 mais 5, que é 6, dividido por n. Quando eu tenho multiplicações, galera, eu posso pensar no seguinte. Pelo menos uma das minhas partes, na verdade, uma das minhas partes dividindo, já divide todo o meu valor, né? Então, qual que vai ser o meu maior de todos? Olha para os enunciados. Vamos eliminando aqui. Não vai ser um 2 elevado a 2023, por quê? 2 elevado a qualquer expoente é um número par, sempre, né? Só que 5 elevado a alguma coisa, nem sempre ela é par. Então, às vezes, ia deixar resto. Então, já elimina essa opção. Da mesma jeito, eu elimino a opção do 5 elevado a 2023. Por quê? 5 elevado a alguma coisa. Potências de 5. Ou ele termina em 5, meu número, ou ele termina em 0. Quando termina em 0, ele é par, beleza. Mas quando ele termina em 5, sendo ímpar, eu não poderia pegar dessa parte. Então, a divisão não vai ser exata, né? Então, a gente descarta letra D e letra C. A ou B? O A, ele está dividindo 3, dá para dividir pelo N? Até que pode ser uma opção. Esse 6 pode dividir também? Pode. Então, é uma teoria, daria certo. O 6 dá certo? Para o de baixo dá. E para o de cima também, porque eu não posso tirar ali uma unidade, ficar, em vez de 2 elevado a 2023, 2 elevado a 2022,
vezes 2. Porque a ideia de potência não é repete a base, somos expoentes. Eu fiz a volta dessa propriedade. Só que esse 2 que eu tirei de lá, vezes o 3, não fica 6 também? Então, olha lá. 6 não dá para dividir por n nas duas opções de número? Dá. E por isso, a maior opção que nós temos é dividir ele por 6. Gabarito letrinha B, questão linda ali da gente olhar. E cálculo mínimo, ela é mais interpretativa. Tá? Então, uma questãozinha aí para a gente fazer de boa. Questãozinha 19, penúltima questão, galera, tratava da seguinte forma. Sendo, ele falou ali, se seno ao quadrado de x mais seno de x igual a meio, então o valor que o seno do ângulo x pode assumir é alguma coisa. Então tá. Olhando para aqueles senos ali, galera, e se eu chamo o meu seno de x, eu chamo isso de um y. Então, seno ao quadrado eu não posso escrever como y ao quadrado. Seno de x eu não posso chamar de y. E aquele meio eu vou passar ele negativo. Isso é igual a zero. Temos o quê? Uma equação de segundo grau. Equação de segundo grau, na maioria das vezes, a galera gosta ali de um delta e Bhaskara. Então, vamos lá. Então, quem é nosso delta? O b, que é 1 ao quadrado, menos 4 vezes o a, vezes o valor de c. Nosso delta é 1 menos com menos mais. 4 vezes 1 é 4, dividido por 2 é 2. Então, nosso delta vale 3. Não é um valor tão amistoso assim. Vamos fazer lá a parte do Bhaskara. Menos o b, então menos 1, mais ou menos raiz do delta, sobre 2 vezes o a, que é 1. Escrevendo nossas duas raízes. O meu x', que é menos 1 menos raiz de 3 sobre 2. E o x não, né? Y. Cuidado com a anotação. Vou colocar o que a gente está utilizando. E o meu y2, que é menos 1 mais raiz de 3 sobre 2. Só que voltando, quem é o nosso y? Ele não vale seno de x? Então, ou o seno de x vale esse valor, ou o seno de x vale esse outro, ou ambos. Como que eu descubro? Função seno e cosseno, eu tenho que lembrar que esse cara está variando, né? Ali no ciclo trigonométrico. Ele vai de 1 a menos 1. E o nosso seno também, de 1 a menos 1. Como que eu sei se eu posso descartar algum desses valores? Já que o seno varia sempre de 1 a menos 1. E cosseno também. Olha aqui, eu tenho menos 1 menos um outro número, raiz de 3, para nós aproximarmos ali. Raiz quadrada de 4 não é 2? Raiz de 1 não é 1? Raiz de 3 está entre esses valores, ou seja, raiz de 3 ele é 1, alguma coisa. Então, ali em cima, eu vou ter menos 2, alguma coisa, que é menos 1 com menos 1, da parte inteira. Menos 2, alguma coisa, dividido por 2. Não vai dar ali 2 dividido por 2, 1? Então, não vai dar menos 1, algum valor que é menor do que o menos 1? Está fora. Então, essa resposta, e queira ou não, eu tinha que ter essa interpretação. Essa primeira resposta eu vou descartar. Isso aqui não me serve. E o outro, será que também não me serve? Vamos dar uma olhada. Menos 1 mais 1, alguém. Não vai sobrar 0, alguém? Dividido por 2 também vai dar 0, alguém. Tá? É da frente da câmera. Então a resposta de baixo está ok. Então, esse já seria um gabarito para a gente. Esse menos 1 mais raiz de 3 sobre 2. Mas a banca deu aquela sacaneadinha. Por quê? O único gabarito que eu tenho denominador 2 não é esse que está escrito. Os demais é gabarito 4, o denominador. Então, para ficar um 4 ali embaixo, eu não tenho que multiplicar por 2. Só que eu vou multiplicar por 2 todos os meus números.
Então, menos 1 vezes 2, menos 2. Raiz de 3 vezes 2, 2 raiz do 3. Ficaria assim. Sobre o 2 vezes 2, 4. Temos um gabarito desse? Menos 2 mais 2 raiz de 3 sobre 4. Não tem, né? Tem um carinha com essa cara lá no gabarito para a gente estar marcando? Não tem. Que pena, né? Só que, mais coisas que podemos fazer. Vamos manipular ali o restinho dele. Esse 2, eu vou colocar ele de volta na minha raiz. Menos 2 mais. Ao voltar para a raiz, ele vai ao quadrado. E 2 ao quadrado não é 4? Por quê? Se ele tivesse ao quadrado, eu não poderia tirar ele da raiz? Eu estou fazendo a operação inversa. Ele ficaria 4. 4 vezes 3, 12. Sobre 4. Então, menos 12, menos 2, né? Mais raiz de 12 sobre 4 é o nosso gabarito, depois de manipular ele 2 vezes. E gabarito, letrinha A. A de aprovação, A de acertei. Então, nessa prova, 2 vezes a banca pediu para a gente manipular para encontrar um gabarito depois dos nossos cálculos, né? Lembrando, depois dos cálculos, pelo caminho que eu fiz, que eu imaginei ser o caminho mais rápido para vocês, tá? Mas, queira ou não, precisou dessa manipulação. Última questãozinha. Falava o seguinte pra gente. Pra ficar de cá que eu não corto a questão. Certo queijo parmesão em formato de cilindro circular é vendido em pedaços no formato de cunhas, cortando ao longo de uma marcação. Como na figura, se obteve uma dessas cunhas cujo ângulo central corresponde a 45 graus. E o preço desse pedaço é R$50. Qual é o preço em real da peça inteira? Então, para descansar daquela anterior, uma questãozinha grátis, né, pessoal? Por quê? O ângulo central ali é 45. A peça inteira, uma volta toda, não é 360? Então, ao fazer ali 360 dividido por 45, eu teria quantas fatias daquela ali para ser vendida? Eu tenho 8 fatias. Cada fatia ela não vende por R$50? Então, 8 vezes 5, 40, com o zerinho, 400. Então, o queijo parmesão todo, ele venderia a 400, gabarito, letrinha D, de dei conta, ok? De provinha detonada. Então aqui, atendendo a pedidos da nossa inscrita, peguei só o dela ali, mas no Instagram outras pessoas pediram, né? Pelo não, a provinha aí aconteceu no dia 2/7, começo do mês de julho. A gente já estava ali no nosso período de descanso, de recesso. Mas a gente está voltando aqui e trazendo para vocês. Lembrando, né, galera, nossas redes sociais, se você não está em todas elas, está perdendo conteúdo gratuito também, né? Telegram, quer ou não, coloco ali listas, coloco materiais, apostilas, livros, coloco lá para vocês. O nosso Instagram, que eu coloco ali também sempre novidades para vocês. Nossa página no Face, nosso Twitter e tem também o nosso grupo do WhatsApp. Tudo está aí na descrição para você clicar e entrar direto em cada um deles, ok? No mais, vejo vocês num próximo vídeo. Até lá!